Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o adultério na Antiga Aliança e na Nova Aliança, a importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a Palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. A definição de um devocional é um período que você dedica do seu dia para orações e meditação bíblica, se possível, juntamente com orações e jejum. Com qual propósito? Estreitar o seu relacionamento entre você e o seu Criador. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo! Evangelho de Jesus Cristo, conforme narrou São Mateus, no capítulo 5, verso 27 ao 30. Essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. Ouviste que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandaliza, arranca-o e o tira para fora, para longe de ti, pois te é melhor que perca um membro do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te escandaliza, corta, atira para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que seja lançado seu corpo no inferno. Mais uma vez conseguimos perceber o quanto a graça é mais rígida que a lei. A graça, ela é mais tolerante, porque na lei, se você fosse surpreendido no ato de adultério, seria apedrejado até a morte você e a pessoa que consumou o ato. Hoje, o simples fato de você olhar com desejos impuros já é adultério. Só que a lei, a graça, ela não te fulmina na hora. Mas se você viver na prática, certamente uma hora a tolerância acabará e você falecerá. O ministério de Cristo é marcado por suas mensagens em parábolas e as suas hipérboles. E mais uma vez nesse texto ele usou da hipérbole, do exagero, quando ele diz acerca de arrancar um dos olhos. Quando ele fala, se for necessário arranque os seus olhos, ele quer dizer o que você tem consumido, o que você tem deixado entrar pela janela dos seus olhos. Mais uma vez ele usa no texto a hipérbole, de se sua mão direita te faz tropeçar, é melhor arrancá-la, do que tendo todo o seu corpo e se perder no inferno. Mais uma vez o Senhor ele quis dizer que se necessário for, mas o ideal é que você evite o máximo o contato íntimo, e assim você não vai precisar arrancar a sua mão. Em 1 Coríntios capítulo 7, quando o apóstolo Paulo dá o conselho aos casados, ele também diz que o autocontrole do homem está na mulher e o controle da mulher está no corpo do homem, e assim sucessivamente. E ele também fala que bom seria que não tivesse mulher, mas por causa da incontinência é melhor que cada um tenha a sua própria. E aqueles que não têm, como se faz? Então o importante é você ocupar o seu tempo com coisas que venham fazer com que você esqueça desses tipos de ações. Dentro de nós existem duas fogueiras. Existe a fogueira do pecado, que essa não precisa acender, porque nós já temos a predisposição, já nascemos um corpo propenso ao pecado, propenso a fazer coisas erradas que desagradam o Senhor. Então, com o conselho prático, acenda a fogueira do Espírito, que também arde dentro do seu coração. E como eu faço isso? Meditação diária da palavra, leitura bíblica, oração, jejum, e certamente o Senhor vai te dar vitória. Lembrando que permanece acesa a fogueira que você mais alimentar. É fato e é verdade. Qual o tempo de qualidade que você tem gasto na presença do Senhor? Ou quanto tempo você tem investido na presença do Senhor? As Escrituras, e provavelmente por esses dias a gente vai falar sobre isso, diz
que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Se os nossos olhos forem iluminados, o resto do nosso corpo também é iluminado. Porém, se nos nossos olhos tiver trevas, todo o nosso corpo também estará em trevas. E uma vez em trevas, com grandes trevas estarão, assim diz as Escrituras. Então, o conselho prático é: nós temos um leque de opções muito grande. O que você tem dedicado a assistir? O que você tem dedicado a ouvir? Tudo aquilo que você coloca diante de ti, tudo aquilo que você consome, você passa a ser aquilo que você consome. Lembrando que ninguém vai ser fulminado ou destruído por causa que cometeu um pecado, mas por causa que vive na prática do pecado. É a prática do pecado que vai levar eu e você para longe da presença do nosso Criador. O apóstolo Paulo, na mesma carta aos Coríntios, no capítulo 7, ele dá um conselho acerca dos que são casados, que eles não devem se distanciar por muito tempo, a não ser por motivos mútuos, de consentimento mútuo para oração, porque ele chegou à compreensão que o controle do homem está na mulher e o controle da mulher está no homem. E ele fala que não devem se afastar por muito tempo por causa da incontinência para não ser tentado pelo adversário. Mas uma coisa que eu acho interessante no contexto de 1 Coríntios 7 é que ele diz que o homem casado está dividido entre as coisas do Senhor e as coisas da família, como agradar a esposa. E é interessante você entender que aquele que é solteiro, ele tem mais disponibilidade de tempo para estar se dedicando ao Senhor. Então, não que o casado ele se torna desproporcional, mas você que é solteiro, você tem mais tempo de sobra para se dedicar ao Senhor. Você não tem aquela preocupação de contas a pagar como a de um homem casado, como de uma mulher casada. É diferente as prioridades, é diferente as preocupações. Então, não se torna mais fácil, mas se torna mais simples. Aquele que é solteiro ter uma intensidade maior de busca do que aquele que é casado. Porém, o casado, ele tem uma ressalva. A mulher tem a ressalva do corpo do homem e o homem tem a ressalva do corpo da mulher. Na antiga aliança era considerado o adultério quando um homem casado era surpreendido com uma mulher, seja casada ou não. Seja o homem casado ou a mulher casada, era surpreendido em adultério, então a sentença ela era imediata. Ambos eram apedrejados até a morte. Na nova aliança, a tolerância é maior. Ninguém será apedrejado por ter cobiçado. Mas a palavra do Senhor diz que a cobiça já é adultério. E por que a cobiça já é adultério? Assim como o ódio já é homicídio, a cobiça sustentada é adultério. Porque você já tem a predisposição para fazer o erro. Basta uma questão de tempo, basta uma questão de investimento, que a pessoa ela vai menos dia ou mais dia ceder às tentações. Então, um conselho bem prático e bem simples. Ocupe a sua mente e o seu coração com a palavra do Senhor. Então, a probabilidade de você falhar, tropeçar, ela diminui. Como eu falei no decorrer do vídeo, fica acesa a fogueira que você alimentar. Se você tiver uma fogueira chamada carne, que você faz tudo que a carne gosta, então é certo que ela vai prevalecer. E essa fogueira ela não precisa ser acesa. Porque por causa da nossa matéria, a carne, ela já está acesa. Mas ela tem como ser extinguida ou combatida a partir do momento que você acende a fogueira do Espírito, que também pode arder dentro de você. E essa fogueira ela tem que ser alimentada com o quê? Palavra de Deus. Mas eu não tenho tempo de ler as Escrituras. Fone de ouvido. Fico ouvindo pregações. Ah, mas eu não tenho tempo de fazer orações. Você precisa se doutrinar, você precisa se policiar, você precisa criar rotinas que façam com que você vença essa carne. Porque enquanto nós estivermos nessa matéria, a batalha vai ser constante. Eu sou apaixonado por neurociência. E todo comportamento é comprovado que existem padrões
existem gatilhos mentais, existem campos neurais que eles são criados, que eles vão te estimular a fazer algum tipo de ação. Então é necessário você fazer o quê? Uma reconfiguração na sua mente. Assim, quando eu entreguei a minha vida para Cristo alguns anos atrás, eu tinha um problema muito grande com palavras torpes. A cada 10 palavras que eu falava, 11 era palavrão, de tão grave que as coisas eram. Então eu comecei a fazer substituições. Para cada vez que eu fosse tentado a falar um palavrão, eu substituía e falava uma palavra semelhante àquele palavrão, que não era um palavrão, para reeducar a minha mente. E assim criar novos neurosistemas que fariam com que eu parasse de praticar aquele delito. E isso foi comprovado que funciona para todo tipo de pecado ou para todo tipo de vício. Uma vez conversando com um rapaz, e ele falou assim: mas a maioria dos homens héteros ele tem esse problema. Não, eu conheci um rapaz que ele tinha problema com drogas. Ele nem ligava para o sexo oposto, mas a cadeia, aquilo que prendia ele, fazia com que ele se humilhasse perante o Senhor e ele fosse escravo do adversário, eram as drogas e a bebida. Então cada pessoa ela tem um padrão mental ligado a neurosistemas, campos neurais que foram criados, hábitos, sempre trazendo o quê? A nossa mente ela trabalha da seguinte forma: em busca de prazer e em busca de alívio de dor. Então sempre que ele fizer isso, e sempre também economia de energia. O nosso cérebro ele vai querer jogar tudo para o piloto automático para economizar energia. E uma vez eu vi uma frase que ela fez muito sentido para mim. Quando nós éramos crianças, éramos conduzidos pelos nossos impulsos. E agora, quando grandes, nós somos conduzidos pelos nossos hábitos. Como é inevitável essa condução ser quebrada, então criamos novos hábitos. Então é fundamental você entender que o que está em jogo é a sua vida, é a salvação da sua alma. Quando o Senhor ele falou que era melhor arrancar o próprio olho, que era melhor ter menos um membro do que todo o corpo se perder, muitos na época de Cristo fizeram isso, porque eram extremistas, porque sabiam que era melhor isso do que se perder. Quando o Senhor falava sobre arrancar uma das mãos e lançar fora, que era melhor ter uma mão só do que tendo as duas se perder, muitos também fizeram mutilações e assim sucessivamente. E contemporaneamente também eu vi um caso um tanto inusitado. Um rapaz que namorou uma jovem, filha de pastor, a moça pura, nunca tinha tido contato íntimo, e ela percebeu que no abraço por trás, ela notou um volume diferente. Ela foi compartilhar com o pai que era pastor, e o pai simplesmente proibiu aquele relacionamento. Então o rapaz, sem entendimento, se deparou com esse texto, sem acompanhamento de uma liderança, de um discipulador, ele simplesmente foi lá e se mutilou na parte íntima, pensando que assim ele fosse resolver o tal do problema. E não resolve-se esse problema assim. Se resolve esse problema com jejum, com oração, com meditação bíblica, com troca de rotina. Lembra do campo neural? O campo neural ele é desfeito e é feito um novo campo neural quando você muda a sua rotina. Eu também li um livro fantástico chamado O Poder do Hábito, que ali o autor ele fala sobre você criar um start, você criar uma rotina e no final você criar uma recompensa. Então, se você já sabe os gatilhos que te levam a errar, seja esse tipo de pecado, ou qualquer outro tipo de pecado, qualquer outro tipo de vício, então muda a sua rotina. Dá um start, muda a sua rotina, muda o percurso. É comprovado cientificamente que um novo hábito ele é criado em 21 dias. Faça essa repetição durante 21 dias. E depois do 22º dia, já criou-se um campo neural. Um campo neural onde você deu um start, um gatilho, uma rotina e uma recompensa no final. Eu tenho certeza absoluta que você em oração, o Senhor vai te dar estratégias extraordinárias e você vai até poder compartilhar e ajudar outras pessoas também. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.